Você já parou para pensar na verdadeira origem e no poder transformador da Bíblia? A Palavra de Deus, preservada através das gerações, não é apenas um livro qualquer. Ela é a chave para a salvação, a luz que guia nossos passos e a resposta para todas as nossas dúvidas espirituais. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a história da Bíblia vai muito além do que imaginamos. A jornada de fé, amor e promessas de Deus está registrada de forma única, revelando segredos divinos que podem mudar a sua vida para sempre. Neste vídeo, você vai acompanhar um panorama completo da Bíblia, desde a criação do mundo até a formação do Novo Testamento, com tudo o que você precisa saber para entender como essa palavra está viva, transformando vidas até os dias de hoje. E se você quer garantir que não vai perder nenhum detalhe dessa jornada espiritual poderosa, inscreva-se no canal agora mesmo. Você não vai querer perder a próxima revelação que temos para você. Deixe nos comentários o que você espera aprender sobre a história da Bíblia e compartilhe suas impressões com a gente. Mas antes, lembre-se, se você está buscando mais profundidade espiritual e quer ver transformações reais em sua vida, você precisa estar conosco até o final deste vídeo. Imagine, por um momento, o vazio absoluto. Não havia terra, mar, estrelas, nem sequer a luz que vemos hoje. Apenas um silêncio profundo, sem fim e sem começo. Antes do tudo, Deus já estava lá. Ele não tem origem, nem fim, ele é eterno. Essa ideia pode ser difícil de compreender para nós, seres limitados pelo tempo, mas é uma das verdades mais profundas reveladas na Bíblia Sagrada. O próprio Senhor nos diz em sua palavra, lá em Isaías 4, 6 e 10. Desde o princípio anuncia o fim, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Tudo já estava no plano de Deus, antes mesmo de o mundo ser formado. O Antigo Testamento, através de suas passagens bíblicas, já nos dá um vislumbre da grandiosidade do Criador. A criação, como vemos descrita em Gênesis, começa com o verbo de Deus: haja luz, e a luz se fez. Deus, com sua palavra poderosa, trouxe tudo à existência. Os céus e a terra, em toda sua complexidade, surgiram a partir do nada, do vazio. Tudo foi formado pela vontade de Deus, que ao dar forma ao universo, deixou uma mensagem clara. Ele é o dono de tudo. Ele criou tudo de forma ordenada, pensada, com propósito. Não há acasos ou sorte no plano de Deus. O que ele faz tem um significado profundo e eterno. E à medida que vemos o mundo se formando, ficamos maravilhados com sua sabedoria e poder, refletindo sobre o significado dos versículos da Bíblia que nos falam dessa obra-prima divina. Ao criar a humanidade, Deus não só demonstrou seu poder, mas também sua imensa bondade. Em Gênesis 1 e 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação do homem foi um ato de amor profundo. Deus nos fez para ter um relacionamento íntimo com Ele, para sermos seus representantes na terra. A espiritualidade e fé que Ele semeou em cada um de nós tem origem nesse primeiro ato de criação. Desde aquele momento, fomos destinados a viver em comunhão com Ele, a refletir sua imagem e a viver de acordo com sua vontade. À medida que o mundo foi sendo formado, Deus viu que tudo o que havia criado era bom. Tudo estava perfeito, mas com a criação do homem, a história de Deus com a humanidade começou a ser escrita de maneira mais próxima e pessoal. A Bíblia Sagrada nos revela que Ele se alegrava com suas obras, e era no Jardim do Éden que Deus se encontrava com o homem, um lugar de paz e harmonia, onde a primeira geração de personagens bíblicos, Adão e Eva, menos caminhavam ao lado de seu Criador, desfrutando de sua presença de uma forma única. Mas, por mais perfeita que fosse a criação, algo estava prestes a mudar. O homem foi colocado em um lugar de bênção, mas recebeu também a liberdade de escolha. Essa escolha seria fundamental para a história da humanidade, conforme vemos nas lições da Bíblia para a vida. Antes de qualquer erro, Deus já sabia que a liberdade do homem traria consequências. E é aí que começamos a entender, não só o plano de Deus para a criação, mas a realidade da liberdade humana e a responsabilidade que acompanha a fé. E assim começa a nossa jornada, onde, a partir dessa criação divina, vemos o mundo se desenrolar, seguindo o plano eterno do Criador.
A história que se segue, que começa com esse momento, se estende por todo o Antigo e Novo Testamento, preenchendo-se de personagens bíblicos e passagens que nos ajudam a entender o propósito de Deus na criação e o papel que Ele nos deu como seus filhos. No coração do Éden, um lugar perfeito onde tudo era harmonia, Deus colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, para viverem em sua presença. Eles tinham tudo o que precisavam: comida, beleza e a liberdade de desfrutar do Criador. Porém, ao mesmo tempo, Deus lhes deu algo de enorme valor, menos a liberdade de escolher, o que, como veremos, se tornaria a chave para a tragédia que seguiu. Quando Deus disse: de todo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Ele lhes ofereceu uma oportunidade de obedecer, de confiar em sua palavra e, ao fazê-lo, de permanecer em comunhão com Ele. Gênesis 2, 16-17. Mas, como é retratado nas passagens bíblicas de Gênesis 3, um inimigo invisível, Satanás, apareceu na forma de uma serpente e começou a enganar Eva, levando-a a questionar a bondade de Deus. Ele semeou dúvidas, dizendo que Deus, na verdade, não queria que eles fossem como ele, conhecendo o bem e o mal. Será que Deus realmente disse isso? Questionou a serpente, fazendo Eva pensar que a única razão de Deus proibir aquela árvore era porque ele temia que eles se tornassem iguais a ele. E diante dessa mentira, Eva cedeu à tentação, e assim pegou o fruto proibido. Adão, por sua vez, também se deixou levar e cometeu o mesmo erro. Foi nesse momento que o pecado entrou no mundo e a humanidade se separou de Deus. Essa história, registrada nas páginas da Bíblia Sagrada, não é apenas um conto antigo. Ela carrega verdades espirituais que até hoje nos afetam diretamente. O pecado de Adão e Eva não foi apenas uma falha moral. Foi um rompimento no relacionamento entre Deus e o homem. Antes da queda, Deus andava com Adão e Eva no jardim. Eles tinham uma intimidade indescritível com o Criador. Mas, ao desobedecerem, perderam essa comunhão perfeita. A partir de então, todos os descendentes de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade, nasceriam com uma natureza inclinada ao pecado, o que causaria separação entre nós e Deus. E essa separação, meu amigo, é uma das maiores tragédias espirituais que a Bíblia nos ensina. O pecado trouxe consequências imediatas. Adão e Eva perceberam que estavam nus e sentiram vergonha, algo que nunca haviam experimentado antes. A harmonia que havia no paraíso foi substituída pela culpa, pelo medo e pela separação. Deus, que sempre desejou estar próximo de seus filhos, agora se viu forçado a expulsá-los do jardim do Éden. Mas, mesmo em meio à queda, Deus não os abandonou. Em Gênesis 3:15, ele fez a primeira promessa de redenção, um vislumbre do plano de salvação que viria mais tarde por meio de Jesus Cristo. A Bíblia nos revela que, embora o pecado tenha causado uma grande ruptura, Deus já tinha o plano para restaurar tudo o que havia sido perdido. Essa queda, embora tenha acontecido lá no início da história humana, continua ressoando em nossos corações. Cada vez que caímos em tentação, cada vez que escolhemos o pecado em vez da obediência, revivemos a experiência de Adão e Eva. E, por mais que tentemos ignorar ou minimizar a gravidade do pecado, as Escrituras nos lembram constantemente de que ele nos afasta de Deus. Em Romanos 3:23, somos lembrados de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A boa notícia, no entanto, é que, como veremos, a história da Bíblia não termina com a queda, mas com a promessa de restauração e salvação. E ao refletirmos sobre a queda do homem, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos. O que temos feito para restaurar o relacionamento com Deus? Que decisões estamos tomando em nossa vida diária? A interpretação bíblica dessa passagem nos desafia a refletir sobre nossa caminhada de fé e a buscar a reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo. Não importa o quão grande seja o erro, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar, como veremos ao longo da jornada pela Bíblia. Após a queda de Adão e Eva, a humanidade seguiu um caminho de destruição. Com o passar das gerações, a maldade se espalhou pela terra. E as Escrituras são claras ao nos dizer que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era somente má continuamente. Gênesis 6:5. A Bíblia Sagrada nos revela, com um tom de tristeza, que Deus, o Criador de tudo,
olhou para o mundo e viu quanto o pecado havia corrompido sua criação. A violência, a injustiça e o afastamento de Deus eram tão grandes que, em seu coração, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Esse foi um momento decisivo na história do Antigo Testamento. A humanidade estava prestes a enfrentar o juízo de Deus, mas, em meio a essa decadência, Deus encontrou um homem justo, Noé. A Bíblia nos diz que Noé andava com Deus, Gênesis 6:9. Ele era um exemplo de fé e obediência em um mundo repleto de corrupção. Deus então revelou a Noé o seu plano de destruição e salvação. Ele ordenou que Noé construísse uma arca, um grande barco que seria capaz de salvar sua família e representantes de todas as espécies de animais. A missão de Noé, além de ser uma prova de obediência, era também um ato de fé. Noé foi chamado a construir a arca em um período de tempo longo e sob condições que, à primeira vista, pareciam improváveis, menos afinal. Ele nunca havia visto chuva. No entanto, ele confiou na palavra de Deus, mesmo sem entender completamente os detalhes do que estava por vir. A construção da arca e o chamado de Noé para salvar a criação representam um dos maiores exemplos de fé na Bíblia. Mesmo quando as pessoas ao redor zombavam e não compreendiam Noé se manter firme, essa atitude de fé nos ensina muito sobre como devemos agir em nossa vida espiritual. Às vezes, Deus nos pede para seguir seus comandos, mesmo quando o mundo ao nosso redor questiona ou não entende. Noé confiou na promessa de Deus de que ele protegeria sua família e os animais, e por meio dessa confiança, um novo começo foi possível para a humanidade. O dilúvio chegou, e as águas cobriram a terra, destruindo tudo o que havia fora da arca. A Bíblia nos conta que as águas prevaleceram por 40 dias e 40 noites. E por mais que o juízo de Deus tenha sido severo, ele demonstrou também sua misericórdia. Deus preservou a vida através da obediência de Noé. Esse evento, como vemos nas passagens bíblicas, é um poderoso lembrete de que Deus é justo e que, ao mesmo tempo, oferece um caminho de salvação. Embora o pecado merecesse julgamento, a fidelidade de Noé abriu um caminho para a redenção e o recomeço. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris. A promessa era clara: nunca mais tornarei a destruir a terra com um dilúvio. Gênesis 9:11. Este arco-íris se tornou um sinal da misericórdia de Deus, lembrando a todos que, mesmo quando a humanidade falha, a graça de Deus pode trazer restauração. O dilúvio e a salvação de Noé não são apenas um acontecimento histórico, mas também um reflexo da verdade espiritual de que, através da fé, podemos escapar do julgamento e encontrar refúgio em Deus. Em nossas vidas, o dilúvio pode ser visto como uma metáfora para os tempos de crise e julgamento, e a arca como o refúgio seguro que encontramos em Jesus Cristo. Esse episódio nos faz refletir sobre como estamos vivendo hoje. Estamos seguindo o exemplo de Noé, caminhando em obediência e fé diante de um mundo cada vez mais distante de Deus? Ou estamos nos deixando levar pela maldade que prevalece ao nosso redor? A Bíblia, ao contar essa história, nos chama à reflexão e nos desafia a buscar uma vida de fidelidade a Deus, assim como Noé fez, e a confiar que Ele tem um plano de salvação para todos os que nele creem. Abraão, que inicialmente era conhecido como Abrão, é uma figura central nas histórias da Bíblia e um modelo de fé e obediência para todos nós. Sua história começa em Gênesis 12, quando Deus fez um chamado extraordinário: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, 1. Naquele momento, Deus fez uma promessa a Abrão, que mudaria o curso da história da humanidade. Ele seria o pai de uma grande nação. E não era uma promessa qualquer. Deus garantiu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e a areia na praia. Gênesis 22:17. Isso parecia impossível, já que ele e sua esposa, Sara, eram avançados em idade e não tinham filhos. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, sabia que essa promessa seria cumprida, independentemente das limitações humanas. Abraão é, sem dúvida, um exemplo notável de fé. Ele não hesitou ao receber o chamado de Deus. Nem fez perguntas sobre como as coisas iriam acontecer. Ele simplesmente obedeceu, com o coração confiante nas promessas de Deus. Essa obediência não foi fácil, é claro. Durante sua jornada,
Abraão enfrentou muitos desafios e momentos de dúvida. Ele passou por períodos de escassez e teve que lidar com as falhas humanas, como quando tentou cumprir a promessa de Deus por meio de Agar, a serva de Sara, dando origem a Ismael. Contudo, Deus, em sua misericórdia, corrigiu Abraão e reafirmou sua promessa, garantindo-lhe que Sara, sua esposa, teria um filho, Isaque, o filho da promessa. Gênesis 17 e 19. O exemplo de Abraão nos ensina muito sobre a natureza da fé. Às vezes, em nossas vidas, Deus nos dá promessas que parecem impossíveis, ou, no mínimo, desafiadoras. Porém, a Bíblia nos ensina que a fé não é a ausência de dificuldades ou da dúvida, mas a confiança em Deus, mesmo quando não podemos ver o caminho completo à nossa frente. O apóstolo Paulo, em Romanos 4, 20-21, fala sobre a fé de Abraão dizendo que ele não duvidou, com incredulidade, da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que o que ele prometeu também era poderoso para cumprir. Abraão, embora humano, confiou que Deus seria fiel em cumprir sua palavra. E claro, a promessa de Deus se cumpriu quando Sara, em sua velhice, deu à luz Isaque. A Bíblia Sagrada revela que, através de Isaque, toda uma nação viria à luz menos Israel. Mas Deus não apenas prometeu uma grande descendência a Abraão, ele também prometeu que, através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 3. Essa promessa de bênção para todas as nações se cumpre mais tarde com o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, que veio da linhagem de Abraão. Assim, Abraão se tornou não apenas o pai da nação de Israel, mas também um pai espiritual para todos os cristãos. A história de Abraão é uma história de confiança em Deus e também uma história de paciência. Deus não cumpriu sua promessa imediatamente, mas ao longo do tempo, e Abraão teve que esperar muitos anos até que visse o cumprimento daquilo que lhe foi prometido. Esta lição é fundamental para a nossa vida de fé. Muitas vezes, a resposta de Deus não vem da maneira como esperamos, ou no tempo que desejamos, mas Ele é fiel e cumpre suas promessas. Em nossas orações, podemos ser tentados a perder a esperança quando as respostas não chegam no momento que imaginamos. Mas Abraão nos ensina que a fé verdadeira é aquela que se mantém firme, mesmo em meio à espera. Além disso, a história de Abraão também nos mostra como a fé deve ser aplicada na vida cotidiana. Quando somos chamados por Deus para algo, isso envolve não apenas crer nas promessas, mas também agir com obediência, assim como Abraão fez. Essa jornada de fé é repleta de desafios. Mas, ao olharmos para a vida de Abraão, somos lembrados de que a promessa de Deus nunca falha. A pergunta que fica é: estamos dispostos a caminhar como Abraão, confiando nas promessas de Deus, mesmo quando o caminho parecer incerto? A história do Êxodo é um dos momentos mais marcantes e transformadores da Bíblia Sagrada, cheia de poderosas lições sobre a libertação, a obediência e a fidelidade de Deus. Os israelitas, descendentes de Abraão, se encontraram em uma situação de grande sofrimento no Egito após a morte de José, um dos patriarcas da fé. A nação de Israel passou a ser oprimida por um faraó que não conhecia as bênçãos que José havia trazido para o Egito. Êxodo 1:8. Os israelitas se tornaram escravos, sendo forçados a trabalhar em condições duras, sem esperança de um futuro melhor. A dor, o sofrimento e o cansaço eram diários. E muitos provavelmente pensavam que a promessa de Deus a Abraão sobre uma terra prometida jamais se cumpriria. Mas, como vemos em passagens bíblicas, o plano de Deus nunca é frustrado pelas circunstâncias. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava preparando um homem para cumprir o propósito de libertar seu povo. Esse homem era Moisés, um líder escolhido por Deus desde antes de seu nascimento. A Bíblia conta que Moisés nasceu em um tempo em que o faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus. Porém, ele foi salvo quando sua mãe o colocou em um cesto e o deixou flutuar no rio Nilo, onde foi encontrado pela filha do faraó e criado como príncipe no palácio. Êxodo 2, 1-10. Esse acontecimento, que parecia um acidente, foi, na verdade, a intervenção de Deus, que estava preparando Moisés para ser o libertador
do povo de Israel. Moisés cresceu sabendo de sua origem hebraica, mas também conhecia o poder do Egito. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde passou muitos anos vivendo como pastor. Foi ali, em um campo solitário, que Deus se revelou a Moisés de uma maneira extraordinária, através de uma sarça ardente que não se consumia. Deus chamou Moisés para ser o líder que libertaria os israelitas da escravidão. Êxodo 3, 1-12. Esse momento de revelação é fundamental para entendermos o caráter de Deus. Ele é aquele que sempre ouve o clamor de seu povo e nunca está distante dos nossos sofrimentos. A missão de Moisés, no entanto, não foi fácil. Mesmo sendo escolhido por Deus, Moisés hesitou, temendo que o povo não acreditasse nele e questionando sua própria habilidade para cumprir tal tarefa. Êxodo 3, 11-12. Mas Deus, com paciência e amor, lhe deu sinais e uma promessa. Eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Esse é um aspecto vital da caminhada de fé. Deus nunca nos chama para algo sem nos dar as ferramentas e a força necessária para cumprir sua vontade. Quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Moisés finalmente aceitou a missão, e então se tornou o porta-voz de Deus para desafiar o faraó e exigir que ele libertasse o povo de Israel. O confronto entre Moisés e o faraó é um dos maiores testes de fé e coragem. Moisés, com a ajuda de Deus, realizou milagres e sinais poderosos, como a transformação da água do Nilo em sangue, as pragas que assolaram o Egito e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. 7-12. Cada uma dessas pragas foi uma demonstração do poder de Deus e uma chamada ao arrependimento para o faraó. Mas, como a Bíblia nos ensina, o faraó endureceu seu coração e se recusou a libertar os israelitas até que fosse confrontado com a última praga, a morte de todos os primogênitos no Egito. Finalmente Faraó cedeu, e os israelitas saíram do Egito, conduzidos por Moisés. A travessia do Mar Vermelho, onde Deus abriu o mar para que seu povo passasse em segurança, e depois o fechou sobre o exército egípcio, foi um milagre espetacular, que demonstrou a soberania de Deus sobre todas as forças da natureza e do mal. Esse evento ficou marcado para sempre na memória do povo de Israel como um testemunho do poder de Deus em libertar os oprimidos. O Êxodo não foi apenas uma libertação física, mas também espiritual. O povo de Israel, agora livre da escravidão, deveria aprender a viver sob a liderança de Deus, seguindo suas leis e vivendo em obediência. Essa libertação de Deus nos ensina que, em nossas próprias vidas, quando estamos cativos pelo pecado ou pela dor, Deus tem o poder de nos libertar. A Bíblia, com suas passagens bíblicas e ensinamentos profundos, nos mostra que, assim como o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito, todos nós podemos experimentar uma verdadeira libertação através de Jesus Cristo, que é o nosso libertador. O período dos juízes foi um dos mais tumultuados na história de Israel. Após a morte de Josué, que conduziu o povo até a terra prometida, Israel se viu sem uma liderança centralizada. Em vez de um único rei, o povo era governado por juízes, homens e mulheres levantados por Deus para liderar e libertar o povo em momentos de crise. A Bíblia nos conta histórias de juízes como Débora, Gideão e Sansão, cujos feitos refletem tanto a fidelidade de Deus quanto a fragilidade humana. No entanto, apesar de algumas vitórias impressionantes, o povo de Israel vivia em um ciclo constante de desobediência, opressão e arrependimento, o que gerava um ambiente de incerteza e insegurança. Ao longo dos anos, a situação piorou, e o povo de Israel, ansioso por estabilidade, decidiu pedir um rei, como as outras nações ao seu redor. O pedido foi um reflexo de uma falta de confiança em Deus como seu governante supremo, e uma busca por segurança terrena. Deus, embora entristecido pela escolha do povo, permitiu que tivesse um rei, mas alertou-os sobre as consequências desse desejo. Samuel, o profeta da época, foi enviado por Deus para ungir o primeiro rei de Israel, Saul. A Bíblia relata que Saul foi escolhido por Deus por sua estatura e aparência, e inicialmente ele governou bem, mas com o tempo,
O orgulho e a desobediência tomaram conta de seu coração. Saul falhou em seguir as instruções de Deus, o que resultou em sua rejeição como rei. 1 Samuel 15. Após a rejeição de Saul, Deus escolheu Davi, um simples pastor de ovelhas, para ser o novo rei de Israel. Davi, ao contrário de Saul, tinha um coração voltado para Deus, e suas vitórias eram testemunhos da força e do poder de Deus em sua vida. Davi conquistou grandes vitórias para Israel, uniu as tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. A história de Davi é cheia de altos e baixos. Ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas também cometeu grandes pecados, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. 2 Samuel 11. Mesmo assim, Deus não o abandonou, e Davi se arrependeu de seus pecados com sinceridade, demonstrando a importância do arrependimento e da restauração. Davi escreveu muitos salmos, que até hoje são usados como expressões de adoração, fé e arrependimento. O reinado de Davi trouxe estabilidade e prosperidade a Israel, mas também plantou as sementes da divisão que surgiriam após sua morte. Seu filho Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza, assumiu o trono e construiu o Templo de Jerusalém, um dos maiores feitos da história de Israel. No entanto, o reinado de Salomão também foi marcado por excessos e compromissos com outras nações e deuses, algo que Deus havia especificamente proibido. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido. O reino do norte, conhecido como Israel, foi separado de Judá, o reino do sul, onde Jerusalém estava localizada. A divisão de Israel foi em grande parte resultado da infidelidade dos reis e do povo em seguir os mandamentos de Deus. Essa divisão de Israel não foi apenas uma crise política, mas também uma crise espiritual. O reino do norte, Israel, foi tomado pela idolatria, e muitos reis de Israel foram descritos na Bíblia como fazendo o que era mal aos olhos de Deus. O reino do sul, Judá, teve algumas tentativas de restauração espiritual, sob reis como Ezequias e Josias, mas em grande parte, a nação foi levada à desobediência e à apostasia. O fracasso dos reis de Israel e de Judá nos ensina que, por mais que um líder seja ungido por Deus, a verdadeira estabilidade e prosperidade de uma nação dependem da fidelidade do povo à sua vontade. Além disso, a história de Saul, Davi e Salomão nos ensina algo muito importante sobre a liderança. Embora eles tenham sido escolhidos por Deus e tiveram momentos de grande vitória, todos falharam de alguma maneira. Isso nos lembra de que a verdadeira liderança não vem apenas de habilidades ou características pessoais, mas da disposição de se submeter à vontade de Deus. A liderança de Deus é baseada em um coração humilde, arrependido e disposto a ouvir e obedecer à sua voz. Para nós, como cristãos, isso nos ensina a importância de seguir a liderança de Cristo, o Rei dos Reis, que é perfeito em sua justiça e misericórdia. Quando olhamos para os juízes e reis de Israel, também somos desafiados a refletir sobre nossa própria obediência a Deus. O desejo de segurança, poder e controle pode nos levar a escolhas erradas, assim como aconteceu com o povo de Israel. No entanto, a história de Davi também nos lembra que, mesmo quando falhamos, Deus está disposto a nos restaurar, se nos arrependermos sinceramente. A história de Israel, com todas as suas falhas e vitórias, é um reflexo de nossa própria jornada espiritual, onde somos chamados a confiar e obedecer a Deus, buscando a sua liderança acima de tudo. O período dos profetas é uma das fases mais dramáticas e esclarecedoras da história de Israel. Durante séculos, Deus enviou seus profetas para alertar o povo sobre as consequências de sua desobediência. Esses profetas não eram apenas preditores do futuro, mas, acima de tudo, mensageiros de Deus, que proclamavam sua vontade, buscavam a conversão do coração do povo e chamavam a nação ao arrependimento. Mas, como vemos nas passagens bíblicas, a resposta do povo de Israel foi geralmente a rejeição. Os israelitas continuaram a adorar ídolos, a se envolver em práticas imorais e a ignorar os mandamentos de Deus. Isso levou a uma série de advertências, através de profecias, mas também a um julgamento iminente. A Bíblia nos conta que os profetas, como Amós, Isaías, Jeremias e Ezequiel, alertaram constantemente que, se Israel não se arrependesse, a destruição viria.
O profeta Amós, por exemplo, anunciou que a justiça de Deus seria estabelecida sobre o povo que estava vivendo em opressão e hipocrisia. Ele clamou por um retorno à verdadeira adoração e à justiça social. Amós 5, 21-24. Já Isaías, em suas profecias, falou sobre a vinda de um Messias, mas também denunciou a falta de fidelidade do povo, provendo que o Judá, embora um pouco mais fiel que o Reino do Norte, também enfrentaria dificuldades se não se arrependesse. Isaías 1, 4-6. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, teve a difícil tarefa de alertar sobre a iminente destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, clamando com lágrimas por um arrependimento que nunca veio. Jeremias 8, 18-22. Apesar das advertências, o povo continuou a resistir à mensagem divina, e o juízo de Deus se cumpriu. O Reino do Norte, composto pelas 10 tribos do norte de Israel, foi o primeiro a sofrer as consequências da desobediência, em 722 a.C. A Assíria, um império poderoso da época, invadiu Israel, destruindo suas cidades e levando a grande parte da população para o exílio. A Bíblia descreve que os israelitas foram dispersos por toda a Assíria e nunca mais voltaram para sua terra de origem como uma nação unificada. 2 Reis 17, 6-23. Este foi um grande momento de perda para o povo de Deus, mas também uma lembrança de que a desobediência a Deus sempre tem consequências. O reino de Judá, ao sul, que incluía Jerusalém, sobreviveu um pouco mais, mas a advertência de Deus através de seus profetas não foi ouvida de forma suficiente. Apesar das reformas feitas por alguns reis como Ezequias e Josias, o coração do povo de Judá também se afastou de Deus, e assim, em 586 a.C., os babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor, conquistaram Jerusalém, destruíram o templo de Salomão e levaram o povo de Judá em cativeiro para a Babilônia. O exílio babilônico foi uma das experiências mais traumáticas da história de Israel, mas também foi uma oportunidade para o povo refletir sobre sua falha em seguir a Deus durante este período. Os israelitas, embora longe de sua terra, foram chamados a se arrepender e a confiar mais profundamente no Senhor. O exílio não foi apenas um castigo, mas também uma forma de purificação e restauração. Os profetas como Jeremias e Ezequiel anunciaram que, mesmo no cativeiro, Deus não havia se esquecido de seu povo. E mais, ele prometeu restaurar Israel e Judá e trazê-los de volta à sua terra. A famosa profecia de Ezequiel sobre os ossos secos, Ezequiel 37. 1-14, é uma imagem poderosa de esperança e restauração, mostrando que por mais que a nação estivesse espiritualmente morta e dispersa, Deus tinha o poder de restaurá-la à vida. Esse momento de exílio e reflexão levou à mudança de muitos corações, e finalmente, o retorno de uma parte significativa do povo de Israel a Jerusalém, liderado por figuras como Esdras e Neemias, se deu algumas décadas depois, cumprindo as promessas de Deus de restaurar sua nação. O exílio, como vimos na Bíblia, ensina a importância de ouvir a voz de Deus e de não ignorar seus chamados. Também nos lembra que, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas escolhas erradas, Deus nunca nos abandona. Ele é fiel em suas promessas e sempre há a possibilidade de restauração, se nos voltarmos para Ele com um coração quebrantado e arrependido. O exílio de Israel e Judá é um reflexo das nossas próprias lutas e quedas. Quando nos afastamos de Deus, as consequências podem ser dolorosas, mas Ele é sempre fiel e está pronto para restaurar aqueles que buscam sua graça. O exílio babilônico foi um período de grande sofrimento para o povo de Israel. Como vimos, a destruição de Jerusalém e o cativeiro na Babilônia deixaram os judeus sem sua terra, sem o templo e sem o rei. No entanto, como Deus sempre faz, Ele manteve sua promessa de restaurar seu povo. Depois de 70 anos de exílio, o Senhor cumpriu a profecia que Ele mesmo havia dado, usando o rei Ciro da Pérsia para libertar os judeus e permitir o seu retorno a Jerusalém. Essa restauração, que parecia impossível para aqueles que estavam em cativeiro, é um testemunho da fidelidade de Deus e do cumprimento das suas promessas. O retorno de Israel à sua terra foi um momento histórico, carregado de emoção e significado espiritual.
Quando o povo de Deus começou a voltar para Jerusalém, muitos deles estavam ainda traumatizados pelos anos de exílio, mas também carregavam consigo a esperança renovada de que Deus ainda tinha um plano para sua nação. Deus, em sua misericórdia, não apenas os trouxe de volta à terra prometida, mas também lhes deu uma oportunidade para recomeçar, para reconstruir o que havia sido destruído. A Bíblia nos conta que, através da liderança de personagens como Zorobabel, Esdras e Neemias, o povo foi guiado na reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém. O templo, que havia sido destruído pelos babilônios, foi reconstruído e a adoração a Deus foi restaurada. Esse templo simbolizava a presença de Deus entre seu povo, e a sua reconstrução foi um sinal claro de que a promessa de restauração estava sendo cumprida. A reconquista da terra e a reconstrução do templo também representaram um novo começo para Israel, uma oportunidade de recomeçar sua caminhada com Deus de uma maneira mais firme e dedicada. No entanto, mesmo após essa restauração, o povo ainda aguardava o cumprimento final da promessa de Deus. O envio do Messias. A esperança messiânica sempre foi central na fé do povo de Israel. E apesar de todas as bênçãos que haviam recebido ao retornar para sua terra, os judeus sabiam que a verdadeira restauração só aconteceria com a vinda do Messias, aquele que Deus havia prometido enviar para libertar seu povo de forma definitiva. Durante esse período de reconstrução, muitos aguardavam ansiosamente pelo Messias, com a expectativa de que ele fosse o rei que restauraria o reino de Israel e os livraria da opressão dos impérios estrangeiros. Foi nesse ambiente de espera, entre a reconstrução física de Jerusalém e a esperança de um futuro glorioso, que o Messias prometido finalmente chegou. A Bíblia Sagrada nos conta que em um pequeno estábulo em Belém nasceu aquele que seria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Embora muitos judeus esperassem um Messias político e militar, Jesus veio como o Messias espiritual, trazendo a verdadeira restauração, não de um reino terreno, mas do relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele cumpriu as promessas feitas aos pais da fé, restaurando as almas perdidas e oferecendo a salvação a todos os que creem. A história do retorno e da reconstrução de Jerusalém nos ensina muitas lições profundas sobre a fidelidade de Deus. Mesmo quando parece que tudo está perdido, Ele nunca abandona seus filhos. A Bíblia, com suas passagens bíblicas e ensinamentos sobre a esperança em tempos difíceis, nos revela que Deus é o Deus que restaura, que transforma e que, em seu tempo perfeito, cumpre suas promessas. O retorno do exílio foi apenas um prenúncio do maior retorno de todos, o retorno de Cristo, que virá para restaurar todas as coisas e estabelecer seu reino eterno. Em nossas vidas, muitas vezes passamos por períodos de exílio espiritual, quando nos afastamos de Deus ou sentimos que fomos derrotados pelas dificuldades. Mas a história do retorno de Israel nos lembra que, assim como Deus trouxe seu povo de volta à sua terra, Ele também nos traz de volta à sua presença, nos dando uma nova chance para reconstruir nossas vidas e restaurar nossa fé. Se Deus foi fiel para restaurar Israel, Ele também será fiel para restaurar você. A história de Jesus é o ápice da narrativa bíblica. Nascido em Belém, em circunstâncias humildes, ele não era apenas um homem comum. Desde o momento do seu nascimento, Jesus cumpriu as profecias que haviam sido anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. O Messias prometido, aquele que traria a redenção para o povo de Israel e para o mundo inteiro, havia chegado. Embora muitos esperassem um rei terreno, que conquistaria e dominaria com poder militar, Jesus veio de maneira inesperada, não com exércitos e armamentos, mas com uma mensagem de paz, amor e reconciliação. Jesus não era apenas um pregador carismático, ele era a manifestação de Deus em carne e osso, a resposta definitiva às orações e anseios do povo de Deus ao longo de séculos. Ele realizou milagres incríveis, curando os doentes, dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos e alimentando multidões com uma simples porção de pão e peixe. Mas os milagres de Jesus não eram apenas sinais de seu poder, mas também revelações do reino de Deus que ele estava estabelecendo. Cada milagre era um vislumbre do que seria o mundo restaurado, onde a dor e o sofrimento seriam apagados, e onde a presença de Deus estaria plenamente acessível a todos,
Além de seus milagres, Jesus também pregou o Evangelho de forma radical. Ele ensinou sobre o amor incondicional de Deus, sobre a necessidade de amar o próximo, perdoar os inimigos e viver uma vida de serviço. Ele desafiou as normas sociais e religiosas da época, pedindo aos que o seguiam que abraçassem uma vida de humildade, sacrifício e fé. Suas palavras e ensinamentos, como o Sermão da Montanha Mateus 5-7, continuam a ser fonte de sabedoria e inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. O ponto culminante da vida de Jesus, no entanto, não foi apenas seus milagres ou ensinamentos, mas sua morte na cruz. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado, não por causa de seus próprios pecados, mas pelos nossos. Ele morreu para pagar o preço do pecado da humanidade, tomando sobre si as consequências que nós merecíamos. A crucificação de Jesus foi o maior ato de amor da história, pois ao morrer em nosso lugar, ele abriu o caminho para que tivéssemos acesso à salvação e à reconciliação com Deus, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a história de Jesus não termina na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia, cumprindo a promessa da vitória sobre a morte e o pecado. A ressurreição de Jesus não só validou sua missão e autoridade como Filho de Deus, mas também abriu as portas para a vida eterna. Jesus não veio apenas para oferecer uma melhoria temporária em nossas vidas. Ele veio para nos dar uma nova vida, uma vida eterna, que começa no momento em que cremos em Ele e continuamos a segui-lo. A vida de Jesus é o coração do cristianismo, não apenas por seus milagres ou seus ensinamentos, mas pelo seu sacrifício na cruz e sua vitória sobre a morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sua vida e obra nos convidam a uma jornada de fé, esperança e transformação. Ele nos chama para uma vida de discipulado, onde aprendemos a viver como ele viveu, amando como ele amou, e caminhando na verdade e na luz. Como seguidores de Cristo, somos desafiados a aplicar seus ensinamentos e sua vida em nosso dia a dia. O Evangelho que ele pregou não é apenas uma mensagem histórica, mas uma realidade viva que transforma nossas vidas hoje. Quando vivemos segundo os princípios de Jesus, experimentamos a verdadeira liberdade, paz e alegria que ele prometeu a todos os que o seguem. Após a ressurreição de Jesus, algo extraordinário aconteceu. O que parecia ser o fim de uma história, na verdade, era apenas o começo de uma nova jornada. Jesus não apenas venceu a morte, mas ele comissionou seus seguidores a levar a mensagem de salvação ao mundo inteiro. A igreja primitiva nasceu no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os capacitou para pregar o Evangelho com poder. A partir daquele momento, a fé cristã se espalhou rapidamente, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Os apóstolos, que antes estavam temerosos e escondidos, agora se tornaram pregadores ousados da ressurreição de Jesus. Eles viajaram para várias regiões, enfrentando desafios e perseguições, mas sempre com a convicção de que estavam cumprindo a missão que Jesus lhes dera. Ide fazer discípulos de todas as nações. Mateus 2:8 e 19. Esses homens, simples pescadores e trabalhadores, se tornaram os pilares da igreja, e suas vidas são testemunhos poderosos de como a fé em Jesus pode transformar tudo. Mas foi Paulo, um dos apóstolos mais influentes, quem desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo, além dos limites do povo judeu. Originalmente conhecido como Saulo, Paulo foi um perseguidor feroz dos cristãos. No entanto, ele teve uma experiência transformadora no caminho para Damasco, quando foi confrontado por Jesus em uma visão. Essa experiência mudou radicalmente sua vida e missão. Paulo passou de perseguidor a pregador incansável do Evangelho. Ele levou a mensagem de Cristo aos gentios, ou seja, aos não-judeus, e fundou igrejas em várias cidades ao longo do Império Romano. Os escritos de Paulo, como as cartas aos Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, entre outras, formam uma parte fundamental do Novo Testamento. Nessas cartas, Paulo não apenas ensinou sobre a salvação através de Jesus, mas também instruiu as novas igrejas sobre como viver de acordo com os princípios cristãos. Ele falou sobre a graça de Deus, a justificação pela fé e a importância de viver em unidade
como corpo de Cristo. Suas palavras continuam a ser uma fonte rica de orientação para os cristãos de todas as épocas. O trabalho de Paulo e dos outros apóstolos nos mostra que a igreja primitiva não era apenas um movimento religioso, mas uma missão global. Eles não se contentaram em manter a mensagem de Cristo dentro dos limites de Jerusalém ou da Judéia. Eles viajaram para terras desconhecidas, enfrentando dificuldades, prisões e até a morte, para garantir que o Evangelho chegasse a todos. A igreja primitiva foi construída sobre a base sólida do ensino dos apóstolos, e sua missão foi continuar a obra de Jesus, levando luz e esperança ao mundo. A igreja primitiva também nos ensina sobre a importância da comunhão entre os cristãos. Nos primeiros dias da igreja, os crentes se reuniam regularmente para adorar a Deus, partir o pão e estudar as Escrituras. Eles viviam em comunidade, cuidando uns dos outros e compartilhando tudo o que tinham. O exemplo da igreja primitiva nos desafia a viver de maneira semelhante hoje, em unidade e amor fraternal, comprometidos com a missão de espalhar o Evangelho de Cristo em nossas próprias comunidades e até nos confins da terra. O trabalho dos apóstolos, especialmente o de Paulo, revela uma verdade fundamental. A missão da igreja nunca foi apenas local, mas global. A igreja existe para ser um canal da mensagem de salvação, levando a boa nova do Evangelho a todos os povos. Como seguidores de Cristo hoje, somos chamados a continuar essa missão, sendo testemunhas da verdade de Jesus em todo o mundo, compartilhando o amor de Deus e a mensagem da cruz, tal como os apóstolos fizeram. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, surgia também uma crescente resistência e perseguição. A mensagem de Jesus desafiava as estruturas de poder estabelecidas, tanto no âmbito religioso quanto político. O Império Romano, com sua vasta diversidade de cultos e religiões, via no cristianismo uma ameaça à sua autoridade. E os cristãos começaram a enfrentar uma perseguição implacável. O governo romano não poupava esforços para erradicar essa nova fé que se espalhava como fogo, ameaçando sua ordem estabelecida. Os cristãos não apenas eram vistos como rebeldes contra o império, mas também eram acusados de subversivos por sua recusa em adorar os deuses romanos, em particular o imperador, que era visto como uma figura divina. O cristianismo, com sua firme crença em um único Deus, tornava impossível para os cristãos cederem a esse tipo de adoração. Como resultado, eles se tornaram alvos fáceis para uma série de atrocidades cometidas pelo governo romano. Muitos cristãos foram presos, torturados e mortos por sua fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história, é um exemplo claro de alguém que sofreu extremas perseguições por pregar o Evangelho. Paulo enfrentou prisões, açoites, naufrágios e até ameaças de morte. Sua jornada missionária não foi fácil, mas ele sempre permaneceu firme em sua fé e em sua missão de espalhar as boas novas de Cristo. No final de sua vida, Paulo foi martirizado em Roma, decapitado por sua fé inabalável em Jesus. Sua morte, assim como a de muitos outros cristãos, se tornou um testemunho poderoso de sua devoção e coragem. A perseguição aos cristãos não foi limitada apenas a Paulo, mas atingiu muitos outros seguidores de Jesus. Os primeiros mártires da igreja foram vistos como heróis da fé, que pagaram o preço máximo pela sua crença. Entre os primeiros mártires, destaca-se Estevão, o primeiro a ser apedrejado até a morte por sua fé em Cristo, Atos 7, 54-60. Ele, assim como tantos outros, enfrentou a morte com coragem e sem medo, sabendo que sua recompensa estava garantida no céu. O martírio para esses cristãos não foi o fim, mas o início de uma vida eterna ao lado de Deus. A perseguição e o martírio dos cristãos durante o Império Romano nos mostram o preço real da fé. Hoje, vivemos em um contexto muito diferente, onde a liberdade religiosa é amplamente protegida em muitas partes do mundo. Mas ainda assim, o martírio e a perseguição são realidades para muitos cristãos em países onde a fé em Jesus é proibida ou perseguida. A coragem e fidelidade dos primeiros cristãos continuam a ser uma fonte de inspiração e força para todos nós, lembrando-nos que, mesmo nas adversidades, nossa fé em Cristo deve ser inabalável. Por meio da perseguição e do martírio,
A fé cristã não foi destruída, mas se fortaleceu. A igreja primitiva cresceu a uma taxa impressionante, apesar das tentativas de erradicação. E o martírio de tantos cristãos tornou-se um testemunho vivo que atraiu ainda mais pessoas para a fé. O exemplo de Jesus, que também sofreu e morreu por amor a nós, se reflete nos sacrifícios feitos pelos cristãos ao longo da história. Esses sacrifícios nos lembram da importância de permanecer fiéis. Não importa o custo, pois, como Jesus nos disse, quem perde a sua vida por causa de mim, a encontrará. Mateus 10:39. A perseguição aos cristãos, embora trágica, serviu para fortalecer a fé e espalhar ainda mais o Evangelho. O testemunho dos mártires é um convite para nós refletirmos sobre o preço da fé em nossas próprias vidas. Quando enfrentamos dificuldades e perseguições em nossa jornada cristã, podemos olhar para esses exemplos e encontrar força para seguir adiante, sabendo que nossa recompensa será eterna. Após a morte e ressurreição de Jesus, a missão de espalhar a mensagem de salvação estava apenas começando. A igreja primitiva, sustentada pelo Espírito Santo, precisava de uma maneira de preservar os ensinamentos de Cristo e os eventos fundamentais da história da salvação para as gerações futuras. Foi assim que os apóstolos e outros seguidores de Jesus se dedicaram a escrever o que mais tarde se tornaria o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia Sagrada. Esses escritos não eram apenas relatos históricos, eles continham verdades eternas, que formariam o alicerce da fé cristã. O Novo Testamento é composto por 27 livros, divididos em 4 categorias principais: Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Cada livro foi inspirado por Deus e escrito por diferentes autores ao longo de várias décadas, mas todos têm um objetivo comum: preservar e comunicar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, por exemplo, relatam a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Cada um com sua perspectiva única, mas todos confirmando a grande verdade de que ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. As epístolas escritas principalmente por Paulo, mas também por outros apóstolos como Pedro, Tiago e João, foram cartas endereçadas a igrejas e líderes cristãos. Elas contêm ensinamentos profundos sobre a vida cristã, a natureza da igreja, a salvação pela fé e as promessas de Deus para os crentes. Por meio dessas cartas, os apóstolos corrigiram doutrinas erradas, incentivaram os cristãos a viver em santidade e explicaram a profundidade do Evangelho de Cristo. Esses escritos continuam a ser fundamentais para a nossa compreensão do que significa ser seguidor de Jesus e como viver de acordo com seus ensinamentos. Além das epístolas, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, narra a história da igreja primitiva e da propagação do Evangelho após a ascensão de Jesus. Através de Atos, podemos ver como os apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, saíram em missões corajosas, enfrentando adversidades, mas sempre testemunhando o poder transformador do Evangelho. O livro de Atos também é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando como as profecias e promessas feitas por Deus ao seu povo foram cumpridas em Cristo e na Igreja. Por fim, o Apocalipse, escrito por João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, traz uma mensagem de esperança e vitória para os cristãos. Embora cheio de símbolos e visões, o Apocalipse é um lembrete poderoso de que, apesar das tribulações e perseguições, Jesus Cristo é o Rei soberano e triunfará no fim dos tempos. Através desse livro, vemos a promessa da Nova Jerusalém e da vida eterna com Deus, onde não haverá mais dor nem sofrimento, apenas alegria eterna. A formação do Novo Testamento não foi um processo rápido nem simples. Muitos dos escritos foram circulando entre as igrejas de forma fragmentada. Antes de serem oficialmente reconhecidos como parte da Bíblia, o Concílio de Hipona, no século IV, ajudou a formalizar o cânon do Novo Testamento. E desde então, esses livros têm sido transmitidos de geração em geração, preservando o Evangelho de Cristo para todos os tempos. Assim, os cristãos de hoje podem ler as mesmas palavras que os primeiros discípulos ouviram, e através delas, experimentar a presença e o poder de Deus. Esses escritos, inspirados pelo Espírito Santo, continuam a ser uma fonte de revelação, sabedoria
e direção para a vida cristã. A Bíblia, com sua riqueza de ensinamentos, passagens bíblicas e lições divinas, é a luz que guia os passos dos crentes, mostrando o caminho da salvação, da esperança e da transformação. O Novo Testamento, em particular, é um convite para todos que desejam conhecer mais profundamente a vida de Jesus e viver segundo os seus ensinamentos. E aí, o que você achou da jornada que fizemos hoje pela história completa da Bíblia? Quais insights novos você levou para a sua vida? Quero saber o que você pensa então. Deixe seu comentário aqui embaixo. Como a palavra de Deus tem tocado seu coração? Compartilhe com a gente a sua experiência. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo transformador como este. A cada novo conteúdo, vamos juntos aprofundar nossa fé e entender mais sobre as promessas de Deus para a nossa vida. E se você gostou desse vídeo, tem um vídeo recomendado para você, logo após esse, com ainda mais revelações e ensinamentos profundos. Não perca, clique e continue sua jornada de fé. Eu sou Miguel, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você poderosamente.